Amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por estarmos aqui disponibilizando para todo este público especial, maravilhoso, mais um vídeo sobre escola bíblica complementar. Um vídeo comprometido com a palavra de Deus, um vídeo que visa complementar a nossa lição da escola bíblica dominical. Lições estas que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, são estas lições. Estamos começando nesse trimestre uma nova lição. Cada trimestre, irmãos, é uma riqueza de Deus para nós. Esse trimestre nós vamos ter a oportunidade de estudarmos sobre as parábolas de Jesus. Eu tenho incentivado muito aqui a igreja a cultivar um hábito que nós temos cultivado aqui em casa, pelo menos eu e a minha esposa, que é de lermos toda a Bíblia durante o ano. Então, todos os anos a gente se dispõe a ler a Bíblia Sagrada toda. Minha esposa particularmente fez este voto de que enquanto ela lê, faz este compromisso com Deus de todo ano ler a palavra do Senhor, em troca ela pede que o Senhor cuide dos nossos filhos. Eu achei um excelente voto, porque ao mesmo tempo que Deus se agrada, é um dever nosso lermos as Escrituras, ela faz este voto e eu creio que Deus tem se agradado e tem cuidado muito bem dos nossos filhos. De repente você pode fazer esse voto: olha Deus, se o Senhor fizer isto por mim, esta causa difícil, eu prometo ao Senhor que todo ano vou ler a Tua palavra, custe o que custar. O segredo de ler a Bíblia toda é todos os dias você ler a Bíblia, e você vai ler a Bíblia toda. Então, queridos, eu peguei essa vertente para falar que muitas vezes a gente lê a Bíblia e passa por algumas partes que não compreende bem. É bem verdade. Mas eu tenho dito: olha, irmãos, continue lendo, porque você vai à escola dominical. Aí, por exemplo, o trimestre passado, nós estudamos sobre o livro de Levítico. Quantos esclarecimentos, até para mim que sou pastor, houve muita coisa nova naquela lição. Quando eu ler novamente a Bíblia, eu vou ver que tem coisas novas ali. E vou entender também, muita coisa que eu não entendia. E nesse trimestre, especificamente, nós vamos estar estudando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Estudamos a primeira lição, que explicava tudo direitinho o que é parábola, uma figura de linguagem, e nós no vídeo passado, a lição número 1, nós explicamos sobre isto. Hoje, que é a lição número 2, para 14 de outubro de 2018, o título da nossa lição é Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Este é o título da lição, que vai estar fundamentado esse título na parábola do semeador. O texto áureo nos diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Verdade prática: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Ok. A nossa leitura bíblica se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 3 a 20, que nos diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí Jesus prossegue
não é? E os discípulos perguntam sobre a explicação da parábola que está no texto. Eu não vou ler todos, são aqui do versículo 3 ao versículo 20, para a gente ganhar tempo. Muito bem, queridos, eu considero esta parábola a parábola das parábolas. Por quê? Porque a parábola ela é uma história, não é, que não necessariamente tenha que ser verídica, mas que esta parábola, sua finalidade maior é que dela se extraia uma lição espiritual ou uma lição moral. Nós falamos na lição passada que as pessoas gostam de ouvir história. Então Jesus usava desse artifício porque a história prende a atenção. A história, no caso da parábola, Jesus se utilizava do material que fizesse parte do contexto da sua época, né, do seu tempo e do seu lugar, e isto facilitava muito. Por exemplo, esta parábola, Jesus fala sobre o semeador. Quem não sabe o que é o semeador, quem não conhece o que é a semente, quem não conhece o solo onde se planta a semente. E contando essa história, Jesus estava assim, clareando. A parábola tem esse sentido de clarear, apesar que Jesus vai mostrar que contava por parábola muitas vezes para ocultar. Mas a finalidade maior da ilustração, a finalidade maior da parábola é que, de maneira codificada, numa linguagem diferente, né, ou uma história diferente, a gente construa no paralelo, até porque parábola, né, lá no sentido original, ela quer dizer você pôr ao lado. Então é algo que a gente coloca ao lado para que venha dar entendimento à lição que nós queremos transmitir. Como muitas vezes a lição própria ela é seca, não é? Então pode ser que o público não queira pensar, não queira juntar os fragmentos daquela palavra para entender a história, ou entender a lição moral. Mas quando você conta uma história, isso facilita. Então eu chamo esta parábola de parábola das parábolas, porque a parábola tinha a finalidade de fazer entender uma história. E aqui Jesus conta a parábola das parábolas, que é, vamos dizer, esta capacidade que você precisa ter em si de guardar esta lição que foi aprendida. Então, sem esta parábola não existem as outras, né? Porque esta parábola é que mostra a receptividade, vamos dizer assim, da lição moral ou espiritual que Jesus queria transmitir. Ora, irmãos, eu costumo dizer que Jesus ele não tinha dificuldade quanto a pregar, porque Jesus era um pregador por excelência. Nós vamos ver no livro de Marcos diversos registros, né? Ali há registros de que, no capítulo 2, por exemplo, Jesus entrou numa casa para ministrar a palavra e a Bíblia diz que nem nos lugares junto à porta cabiam. Foi preciso pegar o paralítico, né, de Cafarnaum e descer por cima do telhado, né? Tem que tirar o telhado e descer o paralítico ali no meio onde Jesus estava, porque não tinha como chegar até Jesus. Marcos vai dizer também que eles não tinham tempo de comer pão. Marcos também vai registrar que a multidão espremia Jesus. Marcos também vai registrar que Jesus muitas vezes tinha que pegar o barquinho, colocar dentro do mar, porque na praia ele não conseguia, porque ali na praia, ali no Mar da Galileia, que é um grande lago, né, a multidão afluía de tamanha forma que não tinha lugar nem para Jesus, que era o pregador. Então Jesus não tem dificuldade quanto a ser o pregador, porque ele tinha uma palavra maravilhosa, uma palavra agradável, tanto que as multidões afluíam para ele. E não só isto, mas João vai dizer que ele era o verbo, ele era a palavra, ele é a palavra. Então, esta dificuldade que eu tenho muitas vezes de me expressar, o que é que eu vou dizer? Jesus não tinha essa dificuldade. Quanto a público, já mencionei, né, que as multidões estavam atrás de Jesus. Ele não precisava de outdoor, não precisava de panfletagem, não precisava de nada, de convite, porque a multidão queria
conhecê-lo, queria estar perto dele, queria ouvir a sua palavra. Muito bem. Observando, queridos, este público, então Jesus não tinha nem dificuldade de ministrar a palavra, nem tinha dificuldade quanto a público. Agora, Jesus identificou uma grande dificuldade na sua época, que era a recepção da palavra, né? Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em outra parte, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, se não me engano, João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as não pratica, é semelhante ao homem imprudente ou insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa, ela foi abaixo, porque estava edificada sobre areia. Mas todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, e aí dá o sentido que Jesus quer dar de ouve, todo este que ouve a palavra e a pratica, ou a apreende, ou aguarda, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus percebeu, irmãos, que na sua época havia uma dificuldade, não de público, os públicos estavam ali. Ele não tinha dificuldade na palavra, ele era um pregador por excelência. Certos soldados do templo foram prender Jesus e ficaram olhando Jesus pregar para prendê-lo no final. Quando terminou, eles não tiveram forças. Eles voltaram para o templo e disseram para aqueles chefes lá dos soldados do templo: olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Há outras partes na Bíblia que mencionam que Jesus falava não como os fariseus, mas ele falava com autoridade. Então, Jesus, um pregador por excelência, ele tinha um público maravilhoso. Mas Jesus identificou que no meio daquele público existiam diferentes motivações. Por exemplo, havia um público que acompanhava Jesus, que eu denomino de público dos curiosos. O que eram os curiosos? Eram aqueles que iam lá para ver Jesus operar uma maravilha. Vamos ver se hoje ele vai curar um cego. Vamos ver se hoje ele vai levantar um paralítico. Vamos ver se hoje ele vai limpar um leproso. Vamos ver se hoje ele vai ressuscitar algum morto. E aquela multidão. Sempre existiu esse público. Ainda hoje na igreja tem esse público, que vai pela curiosidade, vai no dia da festa para ver o pregador, vai para olhar o cantor, o curioso. O segundo público que tinha nos dias de Jesus era aquele público dos espiões. Os espiões eram um público que ia a serviço dos fariseus, a serviço das autoridades políticas de Israel, e aqueles que iam para verificar se Jesus tropeçava em alguma coisa da lei, eram enviados lá pelo Sinédrio, e eles estavam ali para ver se pegava Jesus em algum erro. E alguns que esperavam, e Jesus não cometia erro, porque ele era Deus, era o Filho de Deus, na sua boca não se achou engano. Quando eles não conseguiam, estando na expectativa, na observação, eles tentavam Jesus, para ver se pegava ele em algum erro. Então, perguntavam: é justo dar o tributo a César? A Jesus, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Outros perguntavam: Senhor, uma mulher teve 7 maridos, e casou com um, o marido morreu, casou com um irmão, o marido morreu, casou com outro, o marido morreu, casou com outro, tal. E lá em cima, lá nos céus,
de quem essa mulher vai ser, de qual desses maridos, né? E assim eles iam testando Jesus, né? Era o grupo dos espiões. Existia um terceiro público que acompanhava Jesus, que ainda hoje tem também, que é o grupo dos interesseiros. O que são os interesseiros, irmãos? São aqueles que vão à igreja para que Deus abra uma porta de trabalho. Quando Deus abre a porta de trabalho, ele não volta mais. Alguém vai porque está com uma enfermidade, desenganado pelos médicos. Aí vai lá. Mas ele vai em todo lugar. Ele vai lá, ele vai na macumba, ele vai na outra igreja lá, ele vai em outro lugar, ele vai no benzedor, ele vai onde tiver uma esperança para ele, né? Então esse grupo é o grupo interesseiro. Eles estão preocupados com a bênção de Jesus, mas não estão interessados no Jesus da bênção. Eles estão interessados no Deus que provê suas necessidades, ou estão interessados na provisão de Deus para suas necessidades, mas não estão interessados no Deus da provisão. São os interesseiros. Eles estão na igreja, eles estão buscando Jesus, enquanto eles não recebem a sua bênção ou o objeto do seu interesse, né? Então, primeiro público, né, que nós temos os curiosos. O segundo público, não é, os espiões. O terceiro público, os interesseiros. E o quarto público, irmãos, os necessitados, não é? Aqueles que realmente precisam de Deus, mais do que da bênção de Deus. Eles precisam de Deus, não é? E aí eles dizem como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Ele é o nosso pastor, não só o nosso pastor, mas o nosso Senhor também. O Senhor é o meu pastor. Quando Ele é o pastor e Ele é o Senhor, você tem a garantia de que nada lhe falte. Inclusive esse Salmo 23, numa versão hebraica, diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não há de me faltar. Então haviam esses quatro públicos. Então Jesus observando, bom, eu estou pregando, estou semeando a palavra, não é? Agora, nós precisamos verificar porque há resultados positivos e há resultados negativos. E aqui, irmãos, vem esta lição maravilhosa, uma lição muito esclarecedora para nós, não é? Então Jesus, observando esses públicos, ele contou esta parábola, que o semeador saiu a semear, não é? E uma parte da semente caiu à beira do caminho, e ele prosseguiu semeando, outra parte da semente caiu sobre os pedregais, continuou semeando, e outra parte caiu entre os espinhos, e ele continuou semeando, e uma parte da semente caiu em boa terra. E aí, meus queridos, aonde essa semente ia caindo, nesses diferentes tipos de solo, a semente apresentava um resultado diferente. Então vamos a algo que você que é professor, você que é aluno, não pode deixar de entender. Primeiro vamos entender essas figuras, né? Ok, quem é o semeador? Nos dias de Jesus, era Jesus, ele que estava mencionando a história, né? Mas depois de Jesus, vieram os apóstolos, a igreja primitiva. O semeador é o pregador da palavra. Quem é a semente? A semente, irmãos, é esta palavra. É esta palavra, né? Ela é a semente verdadeira, genuína. Agora, quem é o terreno? O terreno é o solo do nosso coração. O terreno é o nosso coração que recebe esta palavra. E o que significa a recepção desta palavra? A recepção desta palavra significa a disposição em receber a palavra. Então, pronto, nós temos aí. Agora, o que significa os pedregais onde caiu a semente? Aí Jesus diz que o pedregal
é aquele coração que recebe a palavra. Porque Jesus disse que a semente cai sobre o pedregal, mas ali tem um pouquinho de terra. E aí, com o sereno, né, com o orvalho da noite, aquela sementinha brota e começa a nascer. Só que a planta, queridos, ela cresce para cima e cresce para baixo. Ela precisa aprofundar raízes. Quando ela tenta aprofundar raízes, ela não consegue. Aí os discípulos perguntam: Senhor, e o que é isto? Ele diz: olha, estes que têm o coração semelhante a um pedregal, com aquele pouquinho de terra em cima, que a semente começa a brotar, mas quando tenta aprofundar a raiz não consegue, são aqueles que ouvem a palavra, e até ouvem com alegria, não é? Mas ele não consegue aprofundar as raízes, porque tem a pedra, ele não consegue. Jesus disse: esses são os que ouvem a palavra com alegria, mas vindo a tribulação, vindo a angústia, vindo a perseguição, e aí a gente prossegue, vindo a depressão, vindo as dificuldades, vindo as oposições e vindo todos estes males que nos afetam, as dores e aflições desta vida, não é? Este irmão que recebeu a palavra, ele desvanece. Aí você encontra ele, não é? Aí pela rua, e você diz: ô meu irmão, nunca mais lhe vi, o que é que está acontecendo? Ele diz: ah, meu irmão, olha, eu estava tão feliz na igreja, comecei até cantando no coral, mas aí cheguei em casa, meu marido está me perseguindo, minha esposa está me perseguindo, olha, eu estava tão animado, em casa está tudo bem, mas lá na empresa os amigos começaram a zombar de mim. Então, irmãos, o cristão, a Bíblia diz que se alguém quer viver piamente em Cristo, vai padecer perseguição. Nós não precisamos, não podemos ensinar um evangelho que nos livra da cruz. Um evangelho que mostra que nós não vamos sofrer nada nesta vida. Esse evangelho é corrompido, este evangelho é mentiroso, este evangelho é do diabo. Não é? Porque Jesus disse, foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você passa por luta, você passa por dificuldade, mas Jesus passa com você. Jesus passa com você. Eu estava ontem ouvindo uma pregação e o pastor contando que um irmão começou a orar e a dizer: meu Deus, por que é que eu sofro tanto? Meu Deus, por que é que eu sofro tanto? E chegou ao ponto, irmão, de murmurar. Aí um dia ele foi para a igreja, né? E também ia pensando nisso no caminho: Senhor, eu sou fiel, não é? E por que eu sofro tanto? Aí, quando ele entrou na igreja, dobrou o joelho para orar, um irmão se levantou lá em profecia e disse: homem, por que eu sofri tanto por vocês? Pronto, irmãos, acabou. Por que Jesus sofreu tanto por nós? Por quê? Ele não precisava sofrer. Ele tinha poder para se abster do sofrimento. Mas por que ele sofreu? Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Era a semente, então, sobre o pedregal. Mas antecipando, né, que eu devia ter começado aqui pela semente à beira do caminho, né? A primeira parte da semente que o semeador começou a lançar caiu à beira do caminho. Se eu não me engano, é Lucas que vai dizer que não somente os homens pisaram, mas pássaros também comeram esta semente. E os discípulos disseram: mas Senhor, esta semente que caiu à beira do caminho, significa o quê? Jesus disse: são aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. Sabe o que é isso, irmão? É o irmão que fica levantando na hora do culto para beber água. É o irmão que fica levantando na hora do culto para ficar indo ao banheiro, quando poderia deixar para depois, né, irmãos? Eu quero enfatizar aqui que há pessoas que têm problema de saúde, não é? Tem pessoas que têm uma extrema necessidade, não é? Você não vai ficar ali fazendo a necessidade dentro da igreja, obviamente. Mas nós estamos falando dessa irreverência que é peculiar aos nossos cultos.
Uma pessoa que chega na igreja com 5 minutos, está indo ao banheiro, não é? Indo ao banheiro, e levanta 2, 3 vezes. E a palavra está sendo, irmão, semeada. Porque a palavra é semeada quando eu leio a Bíblia. A palavra é semeada quando um departamento está cantando um hino. A palavra é semeada quando alguém está declamando uma poesia. A palavra é semeada quando um irmão está contando um testemunho, de repente ele cita um texto bíblico, não é? E quando você sai da sua casa, vai para a casa de Deus ou para qualquer outro lugar, e você diz: Deus, fala comigo. Não é? Deus tem compromisso, irmãos, com a sua igreja. Deus é fiel. Às vezes a resposta que você quer está aí na traseira de um carro, não é? Está na traseira de um carro, e Deus pode falar ali? Pode falar. E aquele texto pode se transformar na palavra de Deus que você precisa? Pode. Então, se você pede para Deus falar com você, você precisa estar atento, e o eixo desta parábola, dessa ilustração de Jesus aqui, é que nós temos que ter corações disponíveis para ouvir a palavra. Veja na lição anterior, eu gosto muito desse versículo, que eu ficava: mas meu Deus, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do povo e tal. Mas olha o que Jesus falou. Ele disse assim, Mateus 13, versículo 13 e versículo 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Fica assim complicado, né? E ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aí versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Aqui está o segredo, irmãos. Ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Aí Jesus disse que esta semente, esta semente que foi lançada à beira do caminho, veja só a explicação. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, irmãos, semente junto ao caminho. Nós temos, irmãos, pessoas de plantão, prontas para roubar o que foi semeado no seu coração. E se eu lhe disser que às vezes esta pessoa está sentada do seu lado no banco da igreja, se eu lhe disser que esta pessoa muitas vezes está na porta da igreja, na hora da sua saída, se eu lhe disser que esta pessoa muitas vezes está dentro da sua casa, e se eu lhe disser que esta pessoa muitas vezes está deitadinho do seu lado, e usado como um agente de Satanás, ele rouba a palavra que foi semeada. Eu já vi, irmãos, nós terminarmos um culto e na porta da igreja pessoas brigando. O que foi aquilo ali? Satanás roubou. Eu não acredito que essa pessoa esteja com a palavra guardada dentro do seu coração. Ele pode ter visto o pregador, ele pode ter ouvido aquela palavra e ter guardado na memória, no intelecto, mas esta palavra não desceu ao seu coração como prática da sua vida. Então, gente de plantão em casa, na igreja, no WhatsApp, no Facebook e às vezes até no rádio. E aí, irmãos, aquela semente que não aprofundou raízes, porque ela ficou ali, vieram os pássaros e comeram, ou vieram os homens e pisaram aquela semente. Então, são os que ouvem a palavra, mas não compreendem a palavra. Nós temos que ter muita atenção. Eu gosto de uma expressão que o pastor Satiro, missionário na Colômbia, ele usou aqui em Maceió. Ele pregou aqui no Farol e falou sobre máxima concentração. É nós estamos, irmãos, nos policiando, porque a palavra vem.
palavra vem, porque Deus é fiel. Agora, eu estou pronto a ouvir a palavra, eu estou disposto a ouvir a palavra, eu estou atento para ouvir a palavra. Não foi o que o escritor aos Hebreus escreveu lá, né, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então ele está dizendo, preste mais atenção, esteja ligado, esteja focado, porque a palavra vem e você tem que estar pronto, eu tenho que estar pronto para receber essa palavra. Aí vai ao culto e diz assim: o culto não prestou, o culto não foi bom, Deus não falou comigo. De repente Deus falou e a gente não prestou atenção, não é? Eu usei uma expressão agora na reunião, se não me engano foi na reunião de obreiros da igreja, e eu falei, pior do que a bênção não vir a nós, irmãos, pior do que a bênção não vir a nós, é a bênção vir a nós e não nos encontrar no nosso lugar. E eu enquadro nesse posicionamento. Se eu não estou com o coração disposto, se eu não estou aberto à palavra, e aí é importante entender que Deus não só fala o que você quer ouvir. Por isso que eu digo, lê a Bíblia toda. Não viva de caixinha de promessa, de versículo que o locutor do rádio manda, não. Você tem que ler a Bíblia. Você não vai ouvir palavra de exortação do locutor de rádio. Não vai ouvir palavra puxando sua orelha em caixinha de promessa. Mas aqui, no livro dos livros, é que tem palavra de consolação, palavra de correção, palavra de exortação. E muitas vezes nós estamos precisando de um tapinha de Deus para voltar para o caminho. Glória a Deus por isso, né, irmão? Glória a Deus porque Deus repreende e castiga aquele que ele toma como filho. Então, irmãos, colocando na ordem, em primeiro lugar, a semente que caiu à beira do caminho. Ouviu e não compreendeu. A segunda parte caiu sobre os pedregais. Já expliquei. Não cria raízes. A pior coisa é um crente sem raízes. Uma planta, irmão, que resiste à tempestade, uma palmeira. Arranca uma palmeira e vai olhar onde é que está a raiz dela. A raiz dela vai lá embaixo. Eu moro aqui num local, na nossa querida Maceió, e eu tenho uma cisterna aqui em casa, começaram a aparecer umas raízes, e alguém disse, olha pastor, essas raízes vêm lá daquelas palmeiras. Meu Deus do céu, as palmeiras são lá do outro lado, né? Então a palmeira, irmãos, ela desce as suas raízes, é como o carvalho, né? O carvalho diz que vai crescendo, para de crescer e aí começa a crescer para baixo. Por quê, irmãos? Porque planta que não tem raiz, quando vem o vendaval, quando vem a chuva, quando vem a correnteza, ela vai junto. Agora, planta quando tem raiz de verdade, vem até o tsunami, ela deita, encosta no chão, quando o tsunami passa, ela volta novamente, porque ela tem profundidade de raízes. E por que não dizermos que talvez o grande problema da nossa geração seja uma geração que nada num grande mar com um dedo de profundidade, né? Não tem profundidade, não tem reflexão, né? Não tem maturidade, porque maturidade tem a ver com profundidade. Ok, mas Jesus diz também que outra parte da semente caiu entre os espinhos. E aí a plantinha até cresceu. E junto à planta, ou cercando essa planta, estavam os espinhos. A planta vai crescendo e os espinhos também. A planta crescendo e os espinhos também. Só que chega um tempo que os espinhos sufocam a planta. E Jesus alertou para um outro perigo. Os discípulos disseram, mas o que é isto, Senhor? Ele disse, estes são os que ouvem a palavra. E acredito até, irmãos, ouve com alegria também. E até compra a Bíblia. Até compra um palitozinho, irmão. Não é? Até compra um sapatinho, não é? Bonito. E quando a gente olha, diz, vai ser um obreiro. Não é? Vai numa caminhada muito boa. Mas aí, daqui a pouco, tudo desmorona. Não é? E Jesus disse, sabe o que é isso?
é que os prazeres do mundo, as delícias deste mundo, né? Vamos ver como diz aqui na nossa lição, muito interessante. Vamos lá. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Muito bem. Aqui, irmãos, diferente do pedregal, não são as lutas, as batalhas, as perseguições, as depressões, as zombarias, não é? A luta de um modo geral, as tribulações, não é isso. Aqui agora, o que está matando o ouvinte da palavra são os prazeres deste mundo. É como aquele jovem rico, irmãos, que foi até Jesus. Era um jovem tão dedicado, aquele não era um rapaz mau. Eu creio que era o filho que todo pai queria ter, não é? Um menino dedicado, não é? Foi até Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, observe os mandamentos, meu filho. Ele disse, quais? Negócio de honra teu pai e tua mãe, honrar a Deus, não matarás, não. É isso aí, Jesus. Desde a minha mocidade. Desde a minha infância que eu venho aqui, não é? Lidando com isso. Aí Jesus diz, vamos ver aqui se tem espinho nesse negócio aí. Aí perguntou, disse para ele assim, então meu filho, vá, você é um rapaz que tem muitas posses, muitas riquezas, vá, venda tudo que você tem, venha, me siga, e você vai ter um tesouro no céu. O rapaz abaixou a cabeça, né? E saiu triste. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de um rapaz religioso, um bom filho, vamos dizer assim, um bom cidadão da sociedade, mas ele era um prisioneiro das suas riquezas, prisioneiro dos seus deleites. Não é? É importante, eu fico feliz. O irmão diz, pastor, eu comprei uma casa de praia. Amém. Pastor, eu faço aqui uma oração, aqui é a chave do carro, um carrão. Amém. Agora, irmão, quando estava a pé, vinha mais à igreja. Agora que tem o carrão, não vem mais à igreja. Quando estava desempregado, estava em todo culto. Agora que está empregado, estou dizendo um emprego que pode ir à igreja. Tem emprego que o camarada trabalha à noite, não pode, né? Mas um emprego que pode, ele agora não tem mais tempo para a igreja. Eu encontrei um determinado irmão no estacionamento da igreja. Ele disse, pastor, eu estou fazendo faculdade, eu estou dando aula, eu estou trabalhando e já estou matriculando numa pós-graduação. Então, pastor, agora também não tenho mais tempo para a igreja. Falei, meu filho, vou lhe dar uma palavra, não querendo desanimar, porque eu sou um incentivador. Eu acho que você tem que estudar, você tem que trabalhar. Não é? Agora, quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Se o reino de Deus não é uma prioridade, se prepare para você cuidar de você mesmo. Agora, para quem o reino de Deus é uma prioridade, não é? Fique tranquilo que Deus vai cuidar de você com o que tem de melhor. Eu prefiro que o Senhor cuide de mim do que eu cuidando de mim mesmo, porque muita coisa que eu fiz por esta cabecinha, eu dei com os burros na água. Agora, quando eu confiei em Jesus, muita coisa veio a mim e eu não entendi no primeiro momento. Eu até reclamei e eu digo, Jesus, me perdoe. Porque Deus não nos dá nada de R$ 1,99. Tudo que Deus nos dá é de excelência. Tudo que Deus faz por você e faz por mim é o melhor. Então, meus queridos, veja que não só a prova, a tribulação, a luta pode nos quebrar na vida espiritual, mas os deleites também. Eu tenho dito aqui, já devo ter falado em vários vídeos, que Deus nos prova quando Ele esvazia nossas mãos. É o momento da dificuldade, da luta, mas quando Ele enche as tuas mãos, Ele também está te provando para saber o que está no seu coração. Quando o Senhor percebe que Ele não é o mais importante da nossa vida, nós já embarcamos numa canoa furada. Porque veja que o salmista no Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, por que Ele é o meu pastor?
Ah, porque ele me leva a pastos verdejantes. Ah, porque ele refrigera a minha alma. Ah, porque ele me leva para junto das águas tranquilas. Ah, porque o Senhor está comigo ali em todo momento. Ok, mas a parte forte desse salmo para mim é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que é que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que o vale é difícil, mas se Deus está com ele no vale, o vale se torna a mesma coisa de estar sobre o monte. E você pode estar sobre o monte ou pode estar no vale. Se você está em cima do monte, sem Jesus, é melhor estar no vale. Se você está no vale sem Jesus, aí está acabado. Então, seja no vale ou seja em cima do monte, estando com Jesus, você está bem. Né? Então, estar no monte sem Jesus, é melhor estar no vale com Ele. Né? Estar no vale, né, com Jesus é melhor do que estar sobre o monte sem Jesus. Muito bem. E por último, irmãos, nós temos a semente que caiu em boa terra. O que isso significa? Vamos lá. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, glória a Deus, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Caiu em boa terra, vai frutificar. Caiu essa semente em boa terra, fique tranquilo, essa árvore vai crescer, vai florescer e vai frutificar. E Jesus nos deixa aqui implícita também uma lição, e nós concluímos com isto aqui. Jesus nos deixa implícito que a sua preocupação deve ser semear. Jesus não me responsabiliza pela resposta que você dá à minha pregação. Não. Ele me responsabiliza pela qualidade da minha pregação. Eu tenho dito que a minha preocupação como pregador, como ensinador, é transmitir a mensagem da forma mais clara. Eu fico vendo muitas vezes os comentários no vídeo, alguém diz: pastor, muito obrigado, uma aula maravilhosa, pastor, muito obrigado, entendi bastante o assunto. Irmão, se você disser que me entendeu, você está me dando o maior elogio do mundo, e eu transfiro isso para Jesus, que ele faz isso. Então, a preocupação do pregador é ser entendido, é ler, interpretar e passar da forma mais clara possível. A reação no seu coração, a tua conversão, a tua guarda desta palavra, a tua mudança de vida, a recepção desta palavra é negócio seu com o Espírito Santo. Então, Jesus nos diz aqui e deixa implícito que em muitos lugares Jesus pregava e não tinha resultado. Só que ele pregasse num lugar que o coração do povo fosse tudo beira de caminho. Né? A semente entrava e caía. Jesus pregava e alguém disse: e aí, como é que foi? Ah, rapaz, olha, foi bom, ele fala bem. Falou sobre o quê? Eu nem estou lembrado. Semente à beira do caminho. Outro ouvia a palavra, mas quando chegava em casa, os pais diziam: como é que é? Você estava ouvindo aquele rabino, aquele judeu lá que mora em Nazaré, o nazareno, ou o galileu lá da Galileia, você está expulso da sinagoga. Ah, não, então, eu não quero mais Jesus, não, eu quero ficar com a sinagoga. Não suportava a batalha. Outros eram dominados pelas riquezas. Irmãos, quantas pessoas que lutaram tanto, estudaram tanto, correram tanto, pediram tanta oração no círculo de oração, e hoje cresceram, prosperaram e muitos até enricaram. Agora, irmãos, aparece na igreja quando bem entende, porque ele não tem tempo de escola dominical, porque ele está na casa de praia, afinal de contas ele tem que cuidar do jardim, da piscina, das coisas dele lá, tem o pomar, tem o seu sítio, tem o seu carrão para dar polimento dia de domingo. Então, para quê? Não, a gente basta ir uma vez no domingo. Mas não é todo domingo, não, porque tem o domingo que a gente tem que ir para a pizzaria. Então, vamos de 15 em 15 dias. E daqui a pouco, queridos, vai esfriando, vai ficando morno, e daqui a pouco, ou na sua lógica, vai ficando morno,
e daqui a pouco esfria e daqui a pouco está até falando mal da igreja. Nosso pastor ontem, pastor Orisvaldo Nunes de Lima, no culto de ensino, você pode assistir no AD Alagoas, não é? Ele disse essa palavra que balançou meu coração. Ele disse: o que nós vamos deixar para a nossa geração? Para nossos filhos que não estão ouvindo sobre Bíblia, não estão lendo Bíblia, não estão vivendo uma vida, não é, distante. Irmãos, cadê os futuros pastores? Cadê os futuros ensinadores? Cadê os futuros pregoeiros da palavra? Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que esta palavra poderosa, e eu fiz um registro aqui também que você pode anotar, 3 pecados estão embutidos nesta palavra. O ouvir superficial é o primeiro. O segundo, ouvir e não suportar. E o terceiro, ouvir e não resistir. Não suportar, que eu me refiro, é você não suportar as lutas, as dificuldades que vêm depois que você ouve essa palavra. Não resistir, eu estou falando da influência deste mundo, da sedução deste mundo, da sedução das riquezas, do entretenimento, que é o grande inimigo da igreja no século XXI. Nós não resistimos a isso e nós deixarmos a palavra num lugar não prioritário da nossa vida e assim não sermos edificados, porque só esta palavra pode mudar a sua vida. Meu querido, que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.